você está nesta noite. É muito comum, querido, quando passa o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, e quando chega pela sexta-feira de manhã, é muito comum, linguajar muito popular, alguém dizer assim: sextou. Não sei se você tem tal costume de ouvir, mas os noticiários faz a notícia dizendo sextou. Em uma sexta-feira, querido, começa então aos projetos, tanto do mal quanto para o bem. Na sexta-feira é muito comum ver as pessoas assim um tanto alegres, ver as pessoas assim diferentes. É muito comum na sexta-feira à noite, você passando por algum ambiente depois da meia-noite, ainda tem pessoas acordadas, ali participando da sexta-feira e na maior alegria, por mais que esteja triste por dentro, mas eles tentam externar, quem sabe até uma alegria falsa, mas a expressão é uma só: sextou, sextou, sextou. E tem pessoas que vai desde a sexta-feira, ultrapassando a noite, vai chegando aí já para o sábado, o domingo, e tem pessoas que só voltam à realidade no domingo, depois que o Zeca Camargo diz boa noite no Fantástico. Ele volta à vida normal. Mas, queridos seres humanos, ele começa então a trabalhar, e é muito comum você ouvir os noticiários, inclusive quando acontece alguma tragédia. E a tragédia, ela dá muito ibope, ela faz com que cada um, inclusive hoje, nós temos um mecanismo em nossas mãos, que é questão de segundo, a gente é informado de tudo o que acontece, seja ruim, seja bom, mas as mensagens piores, ela vai mais rápido, ela vai mais rápido, ela vai muito mais rápido, ela vai rápido. E nós hoje queremos lembrar de uma grande tragédia que aconteceu na face da terra e deixou todos os seres humanos perplexos, sem uma resposta adequada. Uma tragédia que, humanamente dizendo, com os olhos espirituais, a gente não consegue enxergar com os olhos assim, capaz de entender essa tragédia que aconteceu com a humanidade. Mas observe, querido, que o tema de vocês, como é que é? O simples de Deus. O simples de Deus é extraordinário, isso? Mas o simples de Deus é extraordinário mesmo. É extraordinário mesmo. Porque o profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, ele vem dizendo: nem com o olho se ouviu, nem com o ouvido se ouviu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Não viu, porque enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus está trabalhando a favor daqueles, aleluia, que conhece Ele. E o extraordinário de Deus, irmãos, Ele é muito fantástico. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, queridos. Parece-me que no ano de 2022, se não me engano, acho que 31 de dezembro, vocês se lembram o que aconteceu, inclusive ali em Roma? O Papa morreu. Alguém de vocês foram no velório?
Nunca, não foram. Se vocês não foram, minha irmã, que nunca falte água na sua casa, viu? Receba a bênção. Pode faltar na casa de qualquer um, menos na sua, viu? Mas vocês não foram então no velório do Papa? Por que você não foi? Porque você não faz parte da outra equipe. Você não faz parte. Ou seja, lá só entrou os engravatados. Quase que eu passo desapercebido e vou junto. Por quê? Por causa das gravatas. Mas os pequenos não foram convidados, porque tinha todo um cerimonial, tinha todo um ritual. O seu fulano da Inglaterra, o seu fulano da França, o seu fulano de Portugal, o seu fulano do Chile, o seu fulano do Uruguai. Enfim, todos os primeiros ministros lá estavam, eles fazendo a honraria a um chefe, religioso. Mas acontece, querido, que você é mais privilegiado. Porque quando o rei Jesus chegou, aonde foi que ele foi nascer? Em uma manjedoura. Então na manjedoura o boiadeiro chegou lá, tirou a botina e, aleluia, adorou o rei. Qualquer um que estava ali chegou e adorou. Agora o rei que estava no palácio, se quisesse, tinha que pisar no barro também. Todos os joelhos, tanto grande quanto pequeno, passou por ali para ver o Rei dos Reis, porque não precisava fazer inscrição, não precisava formalidade, porque o Rei da Glória estava agora com seus pés sobre a terra, redimindo o homem, aleluia, a Deus novamente. Você pode aplaudir? Aleluia! É a simplicidade de Deus que torna-se o extraordinário. E observe, queridos, este acontecimento no nosso calendário já está sendo registrado aí, se é que o nosso calendário está certo, se é que está certo, que eu tenho para mim, que ficou alguma história ainda sem ser registrada, mas já está chegando aí em 2026 anos, mas toda a história que fora registrada, está registrada, e nós estamos caminhando nesta mesma, aleluia, nesta mesma direção, porque, aleluia, o favor chegou, a bondade chegou, a luz chegou, a misericórdia chegou, a graça chegou, aleluia, a soberania chegou, ou seja, o homem voltando novamente para Deus. Por quê? Porque dentro do homem tinha um espaço, tinha um lugar, tinha uma perca, tinha uma ausência. Essa perca, esta ausência, essa lacuna que está no meu e no coração de toda a humanidade, só o Espírito de Deus, só a graça soberana, só a bondade divina, só o amor de Deus é capaz de preencher, encher e deixar no nível completo, a nível de que o homem possa bater palma e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos cheios de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos cheios de alegria. Meus amados, mas é bem certo que muitas vezes a gente não está ausente de passar por tribulações, por angústias, não estamos ausentes em deixar de ouvir alguns noticiários que muitas vezes nos deixa tristes e aborrecidos. E agora nós estamos vendo, queridos, uma grande tragédia registrada no livro de João, no capítulo 20. A Bíblia diz então, querido, que aquela sexta-feira que sextou, levaram então o autor da vida ao Calvário.
E a Bíblia vem dizendo que naquela sexta-feira houve treva. A treva pairou sobre a terra. Houve treva. Houve treva. O mundo estava um caos. O mundo estava reviravoltado. E a natureza, por sua vez, também imagino eu, que ela encolheu aquelas árvores bonitas, ela encolheu então as suas flores, as suas folhas, elas murcharam. Eu não estava lá para ver, mas o Espírito do Senhor me faz lembrar e imaginar um rio correndo, parado por um instante aquela água, porque o Filho de Deus estava sendo crucificado. Aquelas belas ondas do mar também parou a sua intensidade, porque o autor da criação agora estava sendo rejeitado pela humanidade, e os homens estavam querendo assumir o poder, e por causa deste poder, eles levaram a Jesus à cruz, e a natureza parou. Natureza parou. O sol parou. Certamente entrou uma nuvem debaixo do sol e escureceu, fazendo com que a sua claridade ofuscasse. E ali, no raciocínio do mestre, estava eu, estava você, estava todos nós. Porque a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pois bem, querido, sextou, sim ou não? Sextou, mas foi uma sexta-feira apropriada para um bom churrasco? Foi uma sexta-feira apropriada para uma boa cuia de chimarrão, os gaúchos? Foi uma boa sexta-feira para irmos, quem sabe, passear em uma praça pública com a família? Foi uma sexta-feira apropriada para pularmos numa piscina? Foi uma sexta-feira apropriada para pegar um navio e sair sobrevoando? Foi uma sexta-feira apropriada para entrarmos no navio e fazer um cruzeiro? Sim ou não? Não foi. A tristeza pairou no coração da humanidade, a ponto de que até a natureza parou de respirar. Mas acontece, querido, que o plano eterno, ele já estava proposto desde a fundação do mundo. A Bíblia vem dizendo, se você vê entre Malaquias e Mateus, hoje não tem, modificou-se um pouco as escritas, mas eles acabaram, em que pesa não vir mais, pode ser que ainda tem, os estudiosos podem me ajudar, mas você via antigamente, eu acredito que possa ser que tenha alguns exemplares ainda desta natureza, mas ali você vai encontrar 4 folhas em branco na Bíblia. 400 anos Deus ficou sem falar com o homem. 400 homens selou-se, parou a história e não tinha escrita nenhuma mais. Não tinha mais, e certamente o Eterno virou as costas para a humanidade, e a humanidade agora ficou andando segundo o entendimento do seu coração. Mas acontece, querido, que houve
um clamor, houve uma reunião nos céus, na parte celestial, na parte pura, na parte da criação, na parte do amor, na parte da restauração, na parte da reconstrução, na parte do religamento novamente de um homem e Deus. Fora feita então uma reunião ali, e houve uma pergunta tal que abalou o universo. E o Senhor Deus fez a pergunta: quem enviarei? E o Filho da Luz, a Bíblia diz que ele deixou o esplendor de sua glória e veio até aqui para sentir o cheiro do pecado de perto. E ele pisa no barro então, e ele sente a dor e o peso que estava sobre os ombros dos homens. Mas a Bíblia diz então, querido, que ele veio, mas infelizmente os seus não o recebeu. Não recebeu. Por quê? A coisa aqui embaixo estava mais para o inferno do que para a reconciliação. Mas acontece, querido, que o Senhor deixou o homem livre para raciocinar, para pensar, para decidir desde o princípio. Então teve aqueles que o recebeu, e a Bíblia diz que todos quanto recebeu, deu-lhe o direito de ser chamados filhos de Deus, não pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, mas pela vontade do Espírito em Deus Pai. Mas acontece, queridos, que existe uma batalha, existe uma guerra, existe uma estrutura, existe um movimento, existe uma movimentação, existe uma situação no mundo espiritual terrível que nós não consigamos então entender a tal dimensão, queridos. Você nem calcula a guerra que é na sua casa quando você está dormindo. Quantas vezes Satanás já tentou jogar veneno na tua caixa d'água para te envenenar, mas o anjo do Senhor chegou e disse: aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, porque aqui tem, aleluia, o sangue do Cordeiro, porque todos quanto recebeu, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Há uma guerra, queridos, há uma batalha. Eu não sei você, quando você decidiu por Jesus, se foi assim, com 3 beijinhos que te receberam. Eu não sei como foi a sua recepção, quando você chegou em casa dizendo: pai, mãe, agora eu passei a ser crente, agora eu passei a crente. Eu cheguei em casa todo empolgado, e queria até evangelizar o burro que estava no pasto, porque a alegria estava tanto que eu falei assim: eu quero que esse burro se converta. Mas depois o mais burro foi eu que tentei evangelizar o burro. Mas acontece, querido, que quando você está cheio da graça, cheio do amor, cheio da paz, cheio da esperança, cheio da fé, cheio de alegria, você vai contagiando tudo quanto está à sua volta, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Já disse, aleluia, Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Pois bem, querida, arquitetaram um projeto, levaram ele ao tribunal, levaram o rei da vida ao tribunal, levaram ao tribunal, aleluia, levaram ao tribunal. Mas só que antes dele chegar no tribunal, ele já disse: olha, foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. É necessário que eu vá. É necessário. Mas eu vou.
passar por este processo. Vou passar por este processo. Porque a Bíblia diz, lá em João 14, 24, se eu não me engano, lá está escrito: se o grão de trigo cair e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Pois bem, querido, para ganharmos tempo, levaram o autor da vida à cruz. Levaram ele. Você já viu diversas vezes algumas encenações, algumas peças, alguém carregando uma cruz e tomando uma chicotadinha de algodão, como era no encontro, né? Bate com algodão. Rapaz, a sorte desse camarada é que não botaram eu ainda para chicotear, porque se fosse comigo, a coisa ficaria diferente. Mas as encenações é para que o homem e a mulher tenha consciência. Estava eu na cidade de Florestópolis na semana passada, porque esse mês de janeiro eu parei muito pouco em casa, e nós resolvemos tomar um sorvete à noite. Estava meio de férias, meio sem muita coisa para fazer, vamos tomar sorvete. E passamos numa cidadezinha chamada Florestópolis, e ali nós passamos perto da igreja católica, e nós vimos aquela cruz, e aquele povo lá estava clamando ao Senhor também, da sua maneira, mas existia um clamor. E eu olhei para toda aquela estrutura, aquela praça enorme, e fiquei vendo, aleluia, o grande amor. Você, quando passa em frente a uma cruz, você lembra de morte. Você vai andando tudo bem em uma rodovia, quando você vê uma cruz, morreu alguém, morreu alguém, morreu alguém, morreu alguém. Mas o autor da vida, querido, não fora diferente. Levaram ele então à cruz, crucificaram, mas alguns duvidou, outro acreditaram, e outro ficou um tanto perplexo, porque a gente não sabe, querido, como vem, ou seja, o que é algo extraordinário. É aquilo que foge do controle humano, é aquilo que foge do controle humano, é inexplicável, não tem como explicar. Lá na matéria do seminário, esse algo inexplicável chama-se empírico. Empírico é uma palavra que só eu consigo externar o que eu estou pensando. É a mesma coisa de eu tentar falar para vocês que eu tive um sonho à noite. Você não vai conseguir entender, mas parte do meu entendimento daquilo que eu vi. Então eles estavam como que perplexos. Naquela sexta-feira, depois de tudo o que aconteceu, levaram ele à cruz. E quando leva ele à cruz, ali o crucificaram naquela cruz e deixaram pendurado naquele madeiro, aquele homem bonito, aquele homem real, aquele homem verdadeiro, aquele que tem em si paz, que tem em si segurança, que tem em si esperança, que tem em si gozo, que tem em si luz, que tem em si restauração, que tem em ti então a vida eterna sobre si. Levaram ele àquela cruz, e ali ele ficou, não sabemos quanto tempo. Passa alguém então e diz: não é impossível, não é impossível. O autor da vida, aquele que está registrado lá no Salmo de número 24, a Bíblia diz que do Senhor é a terra,
a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não é possível. E ele chega até o governador, a autoridade da época, e disse: me dê licença, deixa eu dar uma sepultura digna para este homem. Então pega o corpo dele, faz lá o preparatório, um embalsamento da época, e a Bíblia vem dizendo que eles sepultaram a Jesus. Sepultaram a Jesus. Rolaram aquela pedra então naquele sepulcro, e ali deixaram, como nós deixamos hoje aquele que nos separa de nós. Deixaram ele naquela cruz. E certamente, depois do sepultamento, alguém se despede naquele cemitério, outros se abraçam, outros se beijam, mas acontece que cada um vai para a sua casa, porque depois do sepultamento não tem muita coisa para fazer mais. O último favor que você pode fazer para um ente querido é conduzi-lo até a sepultura. Já diga-se de passagem que você precisa ter hoje no mínimo 6 amigos, porque hoje o caixão já tem 6 alças. Levaram ele àquela sepultura e botaram aquela pedra enorme, que eu não sei se usaram um guindaste. Qual foi o mecanismo, quantas pessoas foi usado para que rolasse aquela pedra no sepulcro do Mestre Jesus? Levaram. Ai, queridos, meus amados, levaram eles até ali e deixaram-o sepultado naquela sepultura, e certamente voltaram para casa. Ai, que sexta-feira triste, que sexta-feira cruciante, aquele resto de tarde. O sol deixou o seu brilho, a natureza, como eu disse, deixou de fazer assim aquelas folhinhas. O vento parou por um instante. Não tinha ar-condicionado que pudesse refrescar a alma ferida, a alma triste, a alma angustiada. Oh, que tragédia, queridos! Que tragédia, que tragédia, que tragédia, que tragédia. Vamos dormir? Vamos dormir. E as famílias então procuram de seu quarto para dormir. E a tristeza invadiu. Nós ficamos com ele durante praticamente 33 anos. Alguns que conheceram ele na adolescência, quem sabe tomou nos braços, carregou no colo. Quem sabe alguns amiguinhos também, passando ali pelo período da adolescência, brincaram de burquinha, brincaram de bolinha de gude, não sei o que era o brinquedo daquela época, mas certamente, ao chegar em casa, que é muito comum, queridos, a gente fazer menção das pessoas depois que morre, sim ou não? Você lembra? Você lembra? Você lembra? Você lembra? Você lembra? E a gente fica contando história. Olha, ele gostava disso, ele chegava, né? Eu me lembro quando a Débora casou, em que Pedra está viva, mas tinha hora que a gente colocava o prato dela na hora do almoço, porque ela era tão acostumada com o prato que a gente acabava, mas não vem, mas estava acostumado. E agora, desculpa, querido. Agora então, querida, agora ficou só lembrança, só a saudade e só a tristeza. Lembrança, saudade, tristeza e ódio no coração também pelos seus algozes. Se eu pego, eu torço o pescoço. Se eu pego, eu torço o nariz.
porque isso não se faz, isso não se faz. Mas acontece, queridos, acontece que passa então aquele sábado, a natureza ainda está triste, não tem vigor, as praças estão sem movimento algum, os supermercados também não tem movimento, porque a maior tragédia acontecera em todo o universo. Todo o universo estava sentindo o impacto daquela tragédia naquele final de semana. Passa então, queridos, passa então a sexta-noite, passa o sábado de manhã, e a tristeza ainda invade o coração. Chega a segunda noite, a hora de dormir de sábado para domingo. Chega a hora de dormir novamente. E eles ainda pensando a respeito da maior tragédia. E a Bíblia vem dizendo então, querido, agora eu vou começar a pregar, que no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, era de madrugada. Aleluia. Maria começa então a se preparar para ir dar uma olhada como que está o túmulo, como que está. Eu, querido, tenho assim, desde pequeno, sempre quando eu vou na cidade onde os meus pais estão sepultados, eu passo por lá. É uma coisa divina que eu não consegui desvendar esse mistério até hoje, porque a gente nunca pode abandonar os entes queridos. Se você não tem tal costume, também não é pecado, mas eu tenho. Então acontece que Maria, ela começa então a se movimentar, e a Bíblia diz, querido, que os céus também começam a movimentar. E ela chega, querido, então levanta, prepara ali a especiaria e vai em busca de, pelo menos, eu vim aqui ver como é que está, eu vim dar uma olhada. Mas ela chega lá, querido, de manhã, aleluia, ela chega de manhã, ela chega de manhã e dá uma olhada, tem alguma coisa estranha aqui dentro, tem alguma coisa diferente aqui. E ela sai, correndo, e disse, olha, levaram o meu Senhor. Uau! Ai, querido, a esperança agora está começando a ressurgir novamente, porque o Salmo de número 30, verso 5 diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela chega de manhã, ela chega de manhã, então, querido, ela corre e avisa o Pedro e o João, escuta, é o seguinte, eu fui no cemitério, não tem nada. Pedro e João disse, olha, não é possível, vai lá para vocês verem então. E os dois saem correndo, e o mais engraçado, que pela primeira vez, Pedro perde na corrida, e o João chega, ué, não está aqui mesmo não. E a Bíblia diz que eles voltaram para casa, triste, aborrecido, sem esperança. Não está mesmo. Mas acontece, queridos, que tem situação na vida, aleluia, que mesmo que você não esteja vendo, creia. Mesmo que você não consiga falar, mesmo que você quer parar, continua. Mesmo que você parece que acabou, não, está começando, porque o extraordinário de Deus está sempre em evidência. O extraordinário de Deus está em evidência.
Mas eles, queridos, eles viram a situação que estava aquela sepultura e voltaram para casa. Mas a Bíblia diz, Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do sepulcro chorando. Ela permanecia chorando. E certamente ela estava ali relembrando e chorando. Acredito que não era um choro emocional, mas era um choro da alma, que ali ela estava derramando diante do Senhor, mas não via nenhuma esperança. Meus amados, o que eu consigo enxergar dentro desse texto? O que eu consigo, querido, passar para vocês nesta noite? Eu consigo expressar para vocês nesta noite o seguinte: porque Jesus, Ele veio, padeceu, sofreu e morreu e ressuscitou para mostrar o caminho que esta nossa matéria também poderá passar por esta situação. Mas eu quero dizer para vocês que Ele ressuscitou, que Ele trouxe vida, que Ele trouxe paz, que Ele trouxe alegria, que Ele trouxe esperança, que Ele trouxe equilíbrio, que Ele trouxe a graça, que Ele trouxe a luz e resgatou novamente o homem diante de Deus. E hoje nós damos glória, damos aleluia, damos louvores, porque não é obra do homem, é obra do Espírito do Senhor, porque a Bíblia disse: o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos também nos vivificará e nos colocará de pé na posição de vencedor. E ela estava, querido, naquela posição, quando de repente, aleluia, ela vê dois anjos. A Bíblia diz que uma cabeceira e outra aos pés. Ou seja, cabeceira, equilíbrio, cabeceira, raciocínio, cabeceira, comando, cabeceira, governo, cabeceira, e os pés, equilíbrio. Uau, o corpo está perfeito. Por quê? Porque tem um anjo na cabeceira e tem um anjo aos pés. Aleluia, um anjo aos pés. É verdade, queridos, é verdade que há tristezas, tem hora que ela nos apavora. Nós estamos, eu acredito que é do conhecimento de todos vós, nós estamos com um pastor, amigo nosso, que sofreu um acidente no dia 12 de janeiro, e está internado. O pastor Jefferson, acredito que a maior parte dos irmãos o conhece, e eu falei com a esposa dele hoje de manhã, disse: minha mãe, aí como é que você está? Ela disse: eu acabei de sair do hospital. Eu disse: minha querida, o choro, ele continua ainda durando só uma noite. Mas acontece, querido, que a gente espera o amanhecer no crono. Nós cronometramos o tempo e imaginamos. Que hora que é, pastora Marília? Que hora que é aí? Eu me perdi já. Não é? Acabou então? É 13? Que hora que vai parar? Me dê mais 10 minutinhos? Pode ser? Então quando der 10 minutos você faz assim: eu paro e vou embora, e outro dia eu volto. Onde eu estava falando mesmo? Falei para a pastora que não é o crono, mas a igreja do Senhor, ela não trabalha com o crono, ela trabalha com Kairos. Viu? Se fosse pelo crono tinha que parar. Mas vocês querem ir pelo crono ou pelo Kairos? Pelo Kairos. Então eu falei: minha irmã, fica de pé, não esmoreça, permaneça, porque ele sairá dessa.
Se for o projeto de Deus que ele sai sem pé, eu falava para o pastor Cícero e a pastora Márcia na vinda, o Jacó tomou uma pancada na costa e até hoje a gente fala, Deus queira que o pé daquele homem permaneça, porque senão o fabricante de sapato vai deixar de vender um par de tênis. Mas acreditamos que a bondade e a misericórdia de Deus possa alcançar aquele homem. E ela então está ali, queridos, naquela posição, e daqui a pouco, aleluia, ela começa a chorar e fala com os anjos: Senhores, se tu levas, diz-me onde puser, e eu irei buscar. Diz-me onde puseste, e eu irei buscar. Diz-me onde puseste, e o choro continuou então, lágrima rolando pelo seu rosto abaixo, em busca de uma resposta, em busca de uma solução. E quando ela está, querido, já quase, quem sabe desistindo, parando, decepcionando, ela olha para o outro lado, aleluia, e encontra o ressurreto, e ele chama pelo nome, e diz: Maria, não me detenha, como eu disse, eu ressuscitei, e estou vivo para todo sempre. Eu ressuscitei, e eu vivo para todo sempre, para todo sempre. E ela olhou e disse: Jesus. Eu acredito que eles deram um abraço. Em que pesa, Jesus disse: não me detenha, não me toque, porque agora eu já tenho outro corpo, mas vai ter com os meus discípulos, e diz todas essas palavras. E ela saiu novamente, dizendo: olha, além do túmulo estar vazio, eu encontrei com ele. Eu encontrei com ele. Ai, queridos, você acha que teve maionese naquele domingo, na casa da Maria? Ah, não teve maionese não. Você acha que foi na churrascaria, na pizzaria? Eu acho que não. E ela ficou assim, toda perdida, apavorada, e falou: vizinha, ô vizinha, Jesus ressuscitou. O quê? Vizinha, Jesus ressuscitou. E começou o alvoroço. Começou o alvoroço. Começou o alvoroço. Aleluia. Sabe o que sucedeu? Vem cá, irmão, vem aqui um pouquinho, querido. Vem cá, querido, já que você está de pé. Vem aqui, meu filho. Vem cá, você está com o ouvido tampado aí. Eu falei para ele: vai lá e fala para ele que Jesus ressuscitou. Fala para ele. Agora fala para o pastor Cícero, irmão, que Jesus ressuscitou. Vai falando um para o outro. Você sabe o que aconteceu, querido, em Jerusalém? Aleluia, um foi falando para o outro: ressuscitou. Ressuscitou! Ressuscitou! E foi a maior festa, porque a tristeza, a angústia, a depressão, o medo foi embora, porque ele chegou no cenáculo e disse: paz seja convosco! Paz seja convosco! Ai, queridos, e o mais interessante, amados, é que os meios de comunicação da época não era tanta facilidade que nós temos hoje. Era no boca a boca. E veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo. Sabe aonde chegou? Na sua casa, no seu trabalho, na rua. Alguém chegou, falou e você acreditou e foi transformados pelo poder da palavra de Deus. Foi transformado, queridos. Foi transformado. Eu me lembro, em 81, já deu 10 minutos, pastor? Em 81, falta um. Ixi. Em 81,
o evangelho chegou lá em casa, e o evangelista passou por lá e disse assim: Jesus te ama. Eu falei: o que é isso? Jesus te ama. 2 meninos só impactaram aquele ambiente. Naquela região morava acho que mais ou menos umas 200 famílias só, mas as 200 pessoas ouviram de Jesus pela primeira vez. Ouviram pela primeira vez que Jesus o ama, que Jesus o ama, que Jesus o ama. Queridos, o simples de Deus torna extraordinário, porque você está acreditando. E provavelmente, pastor Valdecir, cada um de nós vamos continuar com esta missão e vamos falar para os demais: Jesus ressuscitou, Jesus tem um propósito para com a sua vida, e as coisas vão muito bem. E vocês se colocam de pé, porque o meu horário já esgotou, senão vocês não vão me chamar mais daqui. Mas eu quero dizer para vocês, querido, eu não sei como que você entrou, como estava o seu coração. Eu estava orando, pastor Valdecir, hoje às 2 da manhã, e dizendo: Deus, quantos corações ali vai estar, quantos corações ali vai estar, só o Senhor saberá quantas pessoas terá e quais são as necessidades de cada um daquele povo. De modo que eu continuo sem entender como que você entrou, mas eu quero dizer para você que a tristeza foi embora,